Oi. Ontem à noite li um ótimo testemunho. É do irmão Mathieu da França e me foi muito útil. Vamos lê-lo. Sim. Ótimo. Chama-se Um Líder de Igreja Não é um Oficial. Meu nome é Mathieu e aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias há 3 anos. Tornei-me um líder da igreja em outubro de 2020. Percebi que era uma grande responsabilidade e me senti um pouco estressado, mas também muito orgulhoso. Achei que fui eleito para esse dever, porque meu calibre era melhor do que o dos outros. Levei meu dever muito a sério mesmo, fazendo o melhor que podia para comungar com os outros e ajudá-los com problemas em seus deveres. Com o tempo, comecei a me sentir capaz de resolver muitos problemas. E sempre que me chamavam para comungar, eu corria sem hesitar um instante sequer. Eu queria provar para todos que eu era um líder excelente e que sabia resolver bem os problemas. Então, alguns anticristos começaram a espalhar boatos na igreja. Espalhavam as mentiras do Partido Comunista, blasfemando contra Deus em grupos de reunião, distorcendo os fatos e virando as coisas de ponta cabeça, julgando o trabalho da casa de Deus. Queriam desviar as pessoas, afastá-las de Deus. Eu organizava reuniões e comungava o máximo que podia. E me sentia como um comandante militar que liderava as tropas contra as facções inimigas. Eu queria provar que conseguia proteger a todos, para que eles vissem que eu assumia um fardo pesado, que eu era responsável. Mas, na verdade, eu me sentia muito fraco. Eu não sabia como refutar algumas das falácias dos anticristos. E elas também estavam me afetando. Mas eu não queria revelar minha fraqueza aos outros. Eu queria parecer grande e forte, acreditando que isso era ser um líder verdadeiro. Nunca me abria sobre o meu próprio estado, pois acreditava que, se eu mostrasse sinais de fraqueza como líder, eu perderia minha força e aparência. O que pensariam de mim? Pensariam que eu só conseguia cuspir doutrina e que carecia da realidade da verdade? Pensava que, como líder de igreja, eu devia ser duro como um presidente ou comandante militar. Não podia permitir que vissem minha fraqueza. Assim, nas reuniões, eu sempre falava sobre meu entendimento profundo das palavras de Deus e minha própria experiência sobre como os irmãos e irmãs podiam ser mais eficientes em seus esforços evangelísticos com a minha ajuda. Mas eu encobria meus fracassos e corrupções, mudando de assunto rapidamente para falar das coisas que fazia corretamente. Quando ficava sonolento numa reunião, eu não admitia isso. E quando tinha um problema, eu dizia que encontraria uma senda para resolver minha fraqueza rapidamente. Eu falava sobre como eu regava os recém-convertidos e como lhes dava oportunidade de aprendizagem para exibir minhas boas obras. Quando compartilhava minha experiência, eu gostava de falar sobre meus sacrifícios por Deus, dizendo como tinha trabalhado noites inteiras em meu dever, esperando a admiração de todos. A irmã Marinette, minha parceira, me admirava muito, porque eu sempre a ajudava com palavras de Deus relevantes para o estado dela. Eu ficava muito satisfeito e contente quando ela expressava sua admiração. Os irmãos em treinamento para o dever de rega também me admiravam muito. E uma vez, uma irmã me ligou para me dizer que ela se tornou capaz em seu dever graças ao que eu a ensinei. Isso alimentou minha vaidade. Mas eu nunca lhe disse que minha comunhão útil se devia à orientação de Deus, que ela vinha do esclarecimento de Deus. Assim toda a glória deveria ser dele. Sim. Correto. Depois da minha comunhão, alguns irmãos e irmãs diziam amém. Ou o Mathieu está tão certo, ou sou tão grato pela comunhão do Mathieu. Às vezes, falavam comigo num tom de admiração. E sempre pediam minha opinião sobre decisões em seus deveres. Perguntando, Mathieu, o que acha disso?
Eu sabia que ocupava um lugar importante em seu coração. Quando via o quanto me admiravam, eu me sentia um pouco incomodado, mas gostava da sensação de ser admirado. Me deixava feliz. Então, um dia, vi um vídeo com um testemunho chamado O Dano Causado por Se Exibir. Ele me comoveu muito. Uma irmã, líder como eu, estava sempre se elevando em seu dever. Ela ofendeu o caráter de Deus e foi disciplinada com uma doença. O ponto essencial era que seu comportamento repugnava a Deus. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto quando vi aquele vídeo. E percebi que, ao exibir-me para ganhar a admiração dos outros, eu estava me opondo a Deus. Eu estava na senda de um anticristo. Eu nunca percebera que exibir-se poderia ser um problema tão sério. Fiquei dizendo a mim mesmo: incitei a ira de Deus. Fiquei muito assustado e não sabia o que fazer. Então li esta passagem das palavras de Deus, que me ajudou a entender minha corrupção. As palavras de Deus dizem: exaltar-se, testificar de si mesmo, exibir-se, trabalhar pela estima dos outros. A humanidade corrupta é capaz dessas coisas. Isso é a reação instintiva do homem quando governado por sua natureza satânica, e é algo comum a toda a humanidade corrupta. Como as pessoas costumam exaltar e testificar de si mesmas, como alcançam esse objetivo? Uma maneira é testificar o quanto sofreram e trabalharam, o quanto se esforçaram. Elas falam sobre essas coisas como uma forma de capital pessoal. Elas usam isso como um capital para se exaltar, para um lugar mais elevado, mais firme, mais estável na mente das pessoas, para que mais pessoas as estimem, admirem, respeitem e até mesmo venerem, idolatrem e sigam. Esse é o efeito principal. As coisas que fazem para alcançar esse objetivo, toda a sua exaltação própria e os testemunhos de si mesmas, são sensatas? Não são. Estão além do alcance da racionalidade. Essas pessoas não têm vergonha. Elas testificam descaradamente daquilo que fizeram por Deus e quanto sofreram por Ele. Até exibem seus dons, talentos, experiências e habilidades especiais, ou seus modos espertos de conduta e os meios para brincar com as pessoas. Elas se exibem e desprezam os outros para exaltar e testificar de si mesmas. Elas também dissimulam e se camuflam, escondendo suas fraquezas, deficiências e falhas das pessoas, para que estas só vejam sua excelência. Não ousam compartilhar quando se sentem negativas, nem se abrir e comungar com os outros. Fazem de tudo para esconder qualquer erro que cometem. Nunca mencionam o dano que causaram à casa de Deus por meio de seu dever. Ainda assim, se apressam para exibir qualquer contribuição menor ou pequeno sucesso. Não conseguem esperar para contar ao mundo inteiro como são capazes, como é alto o seu calibre, quão excepcionais são e quão melhores são do que as pessoas normais. Isso não é uma maneira de se exaltar e testificar de si mesmo? Exaltar-se e testificar de si mesmo está dentro dos limites da humanidade normal? Não está. Assim, quando as pessoas fazem isso, que caráter costumam revelar? O caráter arrogante é uma das manifestações principais, seguida por enganação, que faz de tudo para ganhar a alta estima dos outros. Suas histórias são totalmente perfeitas, suas palavras contêm claramente motivações e esquemas, e elas encontraram um jeito de esconder o fato de que estão se exibindo. Mas o resultado daquilo que dizem é que as pessoas sentem que elas são superiores, que ninguém se compara a elas, que todos os outros são inferiores a elas. E esse resultado não é alcançado por via de meios ardilosos? Que caráter está no centro de tais meios? E há quaisquer elementos de perversidade? Esse é um tipo de caráter perverso. Amém. Amém. Amém.
As palavras de Deus acertaram em cheio o meu coração. Pude ver claramente o que estava escondido dentro de mim. Eu queria construir uma imagem de mim mesmo, como um homem forte, uma pessoa perfeita. Quando comungava sobre minha experiência, eu fazia um espetáculo dos meus feitos heróicos. Falava sobre meus sucessos, mas quase nunca sobre meus fracassos. Quando estava fraco ou negativo, ou enfrentava alguns problemas, ou quando estava no pior dos estados, eu só dizia: estou bem, estou passando por uma provação, mas passarei por ela com a ajuda de Deus. Mas, na verdade, eu estava em muita dor. Eu sempre falava como sofria por meu dever, exibindo como eu era responsável. Mas a verdade não era bem essa. Quando fazia sacrifícios em meu dever, eu os fazia principalmente em prol do meu nome e status. A admiração dos outros por mim despertava algo em meu coração, e eu sabia que isso não era bom. Mas eu não tinha feito nada para dar um basta nisso. Eu não tinha instruído as pessoas a não me admirar, porque eu queria sua admiração e seus elogios, queria até ultrapassar o lugar de Deus em seus corações. Eu não era tão arrogante quanto o arcanjo. Eu não estava trazendo os outros para diante de Deus, eu os estava trazendo para diante de mim mesmo. Quando percebi que poderia tomar o lugar de Deus no coração dos irmãos, eu estremeci de medo e soube em meu coração que Deus detestava meu comportamento. Confrontado com os fatos, orei a Deus. Deus, eu tenho me exibido, querendo que todos me vissem como alguém no nível superior e como alguém que pode resolver todos os seus problemas. Estou usurpando a tua glória. Deus, eu me arrependo diante de ti. Eu estava cheio de remorsos. Então escrevi uma carta pedindo perdão, revelando meu eu verdadeiro e meu engrandecimento próprio, e a enviei a cada grupo de reunião. Também disse a todos claramente que não deviam me admirar. Eu sabia que algumas pessoas, em especial, me admiravam. Então lhes enviei mensagens individuais, dissecando a mim mesmo. É uma coisa boa se fazer. É sim. Alguns dias depois, a irmã Marinette me disse francamente que ela tinha me admirado antes e que eu ocupava um lugar importante em seu coração. Fiquei envergonhado ao ouvir isso e senti que isso era evidência da minha maldade. Naquele momento, vi minha própria feiura. Eu tinha me exibido para ganhar a admiração dos outros. Eu tinha perdido toda a razão. Como isso era cumprir um dever? Deus me elevou a uma posição de liderança e era assim que eu retribuía? Senti uma vergonha que nunca tinha sentido antes. Mas ainda assim, não busquei a verdade para resolver minha corrupção. E logo eu estava fazendo tudo de novo. Houve uma reunião online da qual participaram também outros líderes. Senti que a comunhão dos irmãos era simplista e fiquei inquieto. Pensei que sua comunhão era rasa e que os outros líderes não diziam nada elevado. Eu queria mostrar-lhes o que era uma boa comunhão, compartilhar meu próprio entendimento com todos, para que pudessem aprender muito com o que eu tinha a dizer. Eu queria mostrar-lhes o caminho. Então, preparei mentalmente o que pretendia dizer. Pensei em dizer algo que fosse mais esclarecedor para me destacar da multidão e quis compartilhar uma comunhão de peso. Estava pensando em como formular tudo para dar destaque à minha comunhão. Eu queria provar que tinha um entendimento mais elevado para que apreciassem a minha percepção. Usei muitos exemplos e metáforas
para mostrar que eu sabia fornecer comunhão detalhada e rica. Quando terminei, fiquei feliz ao ouvir todos dizendo amém. Então verifiquei a janela do chat, para ver se os irmãos diziam algo legal sobre minha comunhão. Quando já estávamos terminando, o irmão Zem compartilhou uma comunhão sem citar as palavras de Deus, como sempre fazemos, baseando tudo nelas. Mas ele fez referência à minha comunhão, dizendo que deveríamos fazer as coisas baseados nela. Ele usou minha comunhão como fundamento para seu entendimento. Vi que eu estava exaltando novamente a mim mesmo, levando outros a me idolatrar. Fiquei bastante incomodado naquele momento. Lembrei de algumas palavras de Deus sobre as quais tínhamos comungado havia pouco. E elas dizem: para que irmãos e irmãs sejam capazes de se confidenciar uns aos outros, a ajudar e prover uns para os outros, cada pessoa deve falar das próprias experiências verdadeiras. Se não disser nada sobre suas próprias experiências verdadeiras, se só repetir palavras límpidas de doutrina e repetir bordões e platitudes sobre a fé em Deus e não se abrir nem um pouco sobre o que está em seu coração, você não é uma pessoa honesta, nem é capaz de sê-lo. Ao testificar de Deus, vocês devem falar mais sobre como Deus julga e castiga, que provações Ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Falem também da corrupção revelada em sua experiência, o quanto vocês suportaram, e como foram finalmente conquistados por Deus. Falar sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm, como devem dar testemunho e retribuir o amor de Deus. Vocês devem falar com substância e simplicidade. Não cuspam teorias vazias, mas sejam sinceros e realistas. É assim que vocês deveriam experimentar. Não preparem teorias aparentemente profundas e vazias para se exibir. Fazer isso faz com que pareçam bastante arrogantes e insensatos. Falem mais de coisas reais a partir de experiência real, que vem do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Se você não busca a verdade e sempre tenta conquistar as pessoas, deseja satisfazer seus desejos, ambições e anseios por status, você trilha a senda dos anticristos. Existe alguma coisa na senda dos anticristos que está em harmonia com a verdade? Não. O que nela é contrário à verdade? Essas pessoas agem em nome de quê? Em nome do status. O que exibem as pessoas que fazem as coisas em nome do status? Alguns dizem: elas sempre falam de doutrina, nunca da realidade da verdade. Sempre falam em prol de si mesmas, nunca exaltam nem testificam de Deus. As pessoas que exibem essas coisas agem em nome do status. Por que elas falam palavras de doutrina? Por que não exaltam e testificam de Deus? Porque em seu coração existem apenas status e reputação. Deus está totalmente ausente. Essas pessoas idolatram status e autoridade. A reputação é de importância enorme para elas. Status e reputação se tornaram sua vida. Deus está ausente em seu coração, elas não temem a Deus, muito menos lhe obedecem. Tudo o que fazem é exaltar a si mesmas, testificar de si mesmas e se exibir para ganhar a admiração dos outros. Assim, elas se gabam frequentemente de si mesmas, daquilo que fizeram, de tudo o que sofreram, de como satisfizeram a Deus, de quão tolerantes foram quando foram tratadas. Tudo isso para ganhar a simpatia e admiração das pessoas. Essas pessoas são do mesmo tipo de pessoas dos anticristos. Elas trilham a senda de Paulo. E qual é seu fim? Elas se tornam anticristos e são eliminadas. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que devia abrir meu coração e compartilhar minha experiência real, falar francamente, sem palavras vazias e platitudes inúteis para me exibir. Um líder verdadeiro compartilha sua experiência e entendimento das palavras de Deus, guiando os outros a entender a verdade e trazendo-os para diante de Deus. Um anticristo comunica palavras vazias para se exibir, para ganhar elogio e admiração, e trazer outros para diante de si.
No que dizia respeito a mim, eu só estava declamando teorias vazias, sem oferecer uma senda de prática às pessoas. Eu não tinha resolvido nenhum problema real. Meu objetivo não era ajudá-los a entender a verdade, nem a entrar na realidade das palavras de Deus, mas fazer com que admirassem a mim. As consequências de me exibir estavam muito claras. Os outros me admiravam e não davam testemunho das palavras de Deus. Em vez disso, usavam minha comunhão como referência. As pessoas sempre diziam coisas como graças à comunhão do Matieu ou como disse o irmão Matieu. Eu pensei em como Paulo sempre se exibia e não dava testemunho das palavras do Senhor Jesus. Isso fez com que os crentes adulassem e dessem testemunho das palavras de Paulo por 2000 anos. Eu não estava agindo igual a Paulo e não estava na mesma senda de um anticristo contra Deus? Fiquei com medo e odiei a mim mesmo. Fiz uma oração. Ó Deus, estou cometendo o mesmo erro. Tuas palavras me mostraram o caminho, mas ainda estou seguindo Satanás, satisfazendo a minha vanglória. Estou fazendo o papel de Satanás mais uma vez. Deus, por favor, ajuda-me, salva-me. Certa noite, enquanto me preparava para uma reunião, vi esta passagem. Qual é o maior tabu quanto ao serviço do homem a Deus? Vocês sabem? Alguns líderes sempre querem ser diferentes, muito acima do resto, descobrir alguns novos macetes para que Deus veja o quão capazes são. Mas não focam na verdade nem em entrar na realidade das palavras de Deus. Estão sempre tentando se exibir. Isso não é exatamente a revelação de uma natureza arrogante? Ao servir a Deus, as pessoas querem dar passos largos, fazer coisas grandiosas, falar palavras ótimas, realizar grandes trabalhos, realizar grandes reuniões e ser grandes líderes. Se nutrir tamanhas ambições, você violará os decretos de Deus. As pessoas que fazem isso morrerão rapidamente. Se você não se comportar bem, não for devoto nem prudente em seu serviço a Deus, mais cedo ou mais tarde você ofenderá seu caráter. Amém. 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 Essas palavras de Deus me paralisaram. Por meio dessa revelação, vi minha ambição e meu desejo selvagem de alcançar coisas grandes. Eu queria presidir sobre reuniões para ostentar minha eloquência. Eu amava me exibir e nunca perdi uma oportunidade de fazer isso. Eu queria ser admirado e que dissessem: as reuniões do irmão Matieu são tão maravilhosas, não existe líder melhor do que ele. Impulsionado por esses desejos, eu estava sempre correndo de uma reunião para outra, trabalhando, reunindo, resolvendo problemas. Eu amava esse tipo de liderança. Mas quando li: se nutrir tamanhas ambições, você violará os decretos de Deus. As pessoas que fazem isso morrerão rapidamente. Estremeci e senti um medo no fundo do meu coração. Achava que estava satisfazendo a Deus, mas percebi que eu o repugnava. Eu também estava enjoado comigo mesmo. Eu só queria fazer algo grande, pregar algo elevado. Dar testemunho de Deus e praticar a verdade não eram minhas motivações. E eu não estava assumindo um fardo pela vida dos irmãos. Era tudo para exaltar a mim mesmo e ocupar um lugar especial no coração dos outros. Isso é uma ofensa contra os decretos administrativos de Deus, que afirmam: o homem não deveria se engrandecer, nem se exaltar. Ele deveria adorar e exaltar a Deus. As pessoas que creem em Deus deveriam obedecer a Ele e adorá-lo. Não exalte nem admire ninguém. Não coloque Deus em primeiro lugar, as pessoas que você admira em segundo e a si mesmo em terceiro. Ninguém deveria ocupar um lugar em seu coração. E você não deveria considerar que as pessoas, sobretudo as que você venera, estejam à altura ou sejam iguais a Deus.
Isso é intolerável para Deus. Amém. 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 Não era apenas a exaltação própria que ofendia os decretos administrativos. Era pior. Eu tinha levado outros para a senda errada e a resistir a Deus porque admiravam uma pessoa. As consequências são sérias e certamente irritariam Deus. Isso me aterrorizou. Pensei que Deus não poderia me perdoar por ofender seu caráter. Fiquei muito triste. Então eu orei. Deus, estou em muita dor. Eu não sabia que estava incitando a tua ira e eu quero me arrepender. Ó Deus, ajuda-me a entender a tua vontade. Enquanto estava perdido em meu medo, li esta passagem das palavras de Deus. Hoje Deus os julga, castiga e condena. Mas saiba que o sentido de sua condenação é para que você possa se conhecer. Ele condena, amaldiçoa, julga, castiga para que você se conheça, para que seu caráter possa mudar e, além disso, para que você possa conhecer o seu valor e ver que todas as ações de Deus são justas e de acordo com seu caráter e as necessidades de sua obra, que ele opera de acordo com seu plano para a salvação do homem, e que ele é o Deus justo que ama, salva, julga e castiga o homem. Se você sabe apenas que é de status inferior e que é corrupto e desobediente, mas não sabe que Deus deseja mostrar sua salvação mediante o julgamento e o castigo de hoje, você não pode ganhar experiência, muito menos seguir adiante. Deus não veio para matar, nem para destruir, mas para julgar, amaldiçoar, castigar e salvar. Amém. Antes da conclusão de seu plano de gestão de 6.000 anos, antes de ele expor o fim de cada categoria de homens, a obra de Deus na terra é para o bem da salvação. É puramente para completar totalmente aqueles que o amam e trazê-los para a submissão sob seu domínio. Amém. Amém. Essa leitura me deu uma sensação de paz. Eu pensava que tinha ofendido Deus de maneira imperdoável. Mas não era esse o caso. Deus estava me disciplinando, mas ele não me odiava. Ele queria que eu mudasse. Eu pude ver a justiça de Deus e sua tolerância e seu perdão. Eu sabia que, dessa vez, eu devia buscar a verdade e resolver minha corrupção. Li outra passagem das palavras de Deus. Como uma pessoa honesta, primeiro você precisa desnudar seu coração de modo que todos possam olhar para ele, ver tudo o que você está pensando e vislumbrar a sua verdadeira face. Você não deve tentar se disfarçar ou se embalar para parecer bom. Só então as pessoas confiarão em você e o considerarão honesto. Essa é a prática mais fundamental e o pré-requisito de ser uma pessoa honesta. Você está sempre fingindo, sempre simulando santidade, virtuosidade, grandeza, simulando qualidades morais elevadas. Você não permite que as pessoas vejam a sua corrupção e seus fracassos. Você apresenta uma imagem falsa às pessoas para que elas acreditem que você é honrado, grandioso, abnegado, imparcial e altruísta. Isso é desonestidade. Sim. Não vista um disfarce e não embale a si mesmo. Ao contrário, desnude a si mesmo e o seu coração para os outros verem. Se você puder desnudar seu coração para os outros verem e desnudar todos os seus pensamentos e planos, tanto positivos quanto negativos, então você não está sendo honesto? Sim. Se você desnudar seu coração, Deus também verá você e dirá: você se desnudou para os outros, certamente é honesto também diante de mim. Amém.
Se você se desnudar só para Deus em privado e finge ser grande e virtuoso, ou justo e altruísta na companhia delas, então o que Deus pensará e dirá? Ele dirá: você é genuinamente enganador, você é puramente hipócrita e mesquinho, e você não é uma pessoa honesta. Deus condenará você assim. Se deseja ser uma pessoa honesta, então, independentemente do quando estiver perante Deus ou outras pessoas, você deve contar pura e abertamente o que se manifesta em você e as palavras em seu coração. É fácil alcançar isso? Isso exige tempo, exige uma luta interna e devemos praticar constantemente. Pouco a pouco, nosso coração se abrirá e seremos capazes de nos desnudar. Amém. 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 Essa passagem me ajudou a entender o que Deus queria de mim. Ele queria que eu fosse uma pessoa honesta. Ou seja, eu devia aprender a expor minha corrupção e pensamentos honestos para as pessoas, para que pudessem ver minhas fraquezas e dificuldades. Eu ficava me exaltando, sem revelar meus fracassos e pontos fracos, mas construía uma imagem falsa de mim mesmo por meio da minha comunhão, que era uma mentira. Sim. Eu não era honesto com os outros, nem com Deus. Naquele dia, vi que eu devia ser uma pessoa honesta. Graças, Graças a a Deus. Deus. Também ganhei algum entendimento das minhas próprias ideias equivocadas. Eu pensava que um líder devia ser uma pessoa heróica sem fraquezas, como algum diretor lá fora, em qualquer lugar do mundo, em uma posição mais alta e melhor do que a que os outros ocupam. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas simples e honestas. Elas conseguem se abrir sobre suas falhas. Elas amam e praticam a verdade. Elas se concentram na entrada na vida dos irmãos e buscam os princípios da verdade. Não procuram satisfazer suas ambições. Lembrei-me do que o Senhor Jesus disse: vós, porém, não querais ser chamados rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. 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 Eu estivera fingindo o tempo todo como líder, esperando que as pessoas me idolatrassem. Percebi que eu estava muito aquém daquilo que Deus exige. Eu entendi que um líder faz o papel de um servo com uma responsabilidade enorme. Ele deve sempre se lembrar de sua responsabilidade, que é regar e apoiar os irmãos, buscar a verdade e ajudá-los a resolver problemas. Um líder não é um oficial e não está acima de ninguém. Deus é o Criador e todos os humanos são seres criados, não importa a sua posição. Todos nós devemos adorar o Criador. Amém. Amém. Naquele momento, eu entendi meu papel e responsabilidade, que eu devia ficar no lugar de um ser criado e cumprir meu dever corretamente. Eu tive uma mudança em minha postura a partir daí e comecei a trabalhar em ser honesto. Quando eu percebia que eu estava exaltando a mim mesmo, eu me abria e fazia questão de expor minha corrupção e falhas. Às vezes isso era doloroso, mas me mostrou como eu estava sendo desonesto. Eu fazia tantos joguinhos e enganava os outros. Quanto mais me abria, mais eu via minhas cores e minha estatura verdadeiras. Percebi que eu era nada. Sim. Sim. Em toda a minha comunhão, eu tinha me colocado num pedestal, encorajando e ajudando as pessoas com doutrina. Mas agora, comecei a compartilhar meu estado verdadeiro com os irmãos, a ser muito franco. Eu tinha as mesmas dificuldades que eles tinham, os mesmos tipos de corrupção que eles também tinham.
Eu era um líder, mas ainda assim éramos iguais. Só tínhamos deveres diferentes. Quando fiz isso, não me senti mais esperto do que os outros. Em vez disso, fui capaz de aprender com suas experiências e ganhar esclarecimento da comunhão dos outros. Antes, eu mal prestava atenção à comunhão dos outros, supondo arrogantemente que eu estava fornecendo esclarecimento aos outros. Graças às palavras de Deus, eu desenvolvi uma relação mais próxima com os outros. Passei a entendê-los melhor e conseguia ver o seu estado verdadeiro. Vi que os arranjos de Deus me permitiam ganhar muito deles enquanto os ajudava. Aprendi tantas coisas por meio dessa comunhão compartilhada. Parei de ser tão altivo e de me achar importante. Fui capaz de tratá-los como iguais, de modo mais sensato e normal. E, às vezes, esquecia do meu status como líder enquanto compartilhávamos comunhão. Sou tão grato a Deus por essa mudança em mim. Graças Graças a a Deus. Deus. Às vezes, ainda me pego exibindo a mim mesmo. E isso me mostra o quão profundamente Satanás me corrompeu. Não é uma coisa passageira. Está nos meus ossos, está em meu sangue. Sem o sustento da verdade, sem o julgamento e castigo de Deus, eu teria mantido os irmãos e irmãs sob meu controle, continuando a competir com Deus. Isso é um fato. Sim. Sim. Não mudar é muito perigoso. Foi só a verdade que me ajudou a me livrar do meu caráter satânico. Sem ela, eu teria me tornado um anticristo e teria sido condenado. Graças à orientação de Deus, mudei minha perspectiva e agora tenho uma visão mais pura sobre meu dever como líder. E, sobretudo, Deus está me salvando de ser controlado por meu caráter satânico. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças. 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 Graças.